Bom, primeiro é saudar a academia pelos seus 80 anos e a Fundação Joaquim Nabuco pela promoção deste evento, juntamente com a academia. Saudar Antônio Campos e Ângela Bezerra de Castro, respectivamente presidentes da Fundação Joaquim Nabuco e Academia Paraibana de Letras. E o título de minha palestra é Marcos Tavares reinventa a seriedade pela zombaria. Mas antes convém eu situar a figura humana, o ser social e o poeta Marcos Tavares no contexto exato, né, em que ele viveu como poeta e como ser social. E também lembrar que ele pertenceu ao Grupo Sem-Ao-A, que foi um grupo de poesia ao qual eu pertenci e que procurou, conforme eu digo, sintonizar a produção poética da província com a do sudeste do país, o que já consistia numa tomada de consciência. Essa expressão era muito cara à época, né? Essa tomada de consciência. Essa tomada de consciência de que a poesia de então, geralmente edulcorada, cheia de efusões sentimentais, deveria ser combatida através de um discurso antirretórico. Então a poesia adjetiva da época deveria ser transformada numa poesia essencialmente substantiva. Agora, o Grupo Sem-Ao-A não teve um conteúdo programático a cumprir, pois a nossa poesia era muito mais fruto da prática do que da teoria. Ou seja, nos abeberávamos muito mais das fontes perenes da poesia do que da teoria literária em suas fontes. Pois bem, éramos demasiadamente jovens, não queríamos perder tempo em questionar a poesia, a não ser dentro do poema, metalinguisticamente, com exceção de Marco Vinícius de Andrade, que também a questionava através de textos teóricos, didáticos, publicando-os na imprensa local e na revista Coro, que foi uma espécie de porta-voz do Grupo Sem-Ao-A, mas que só saiu um número. O editorial dessa revista denota mais uma preocupação de ordem social do que estética, o que não quer dizer que essa última também não fosse objeto de nossas reflexões. É que vivíamos em plena vigência da ditadura militar e, com um discurso panfletário, tribunício, acreditávamos esbofetear o rosto do tempo. Ou seja, não desejávamos incorrer em um dos equívocos de 22 do modernismo, que consistiu, segundo Mário de Andrade, em virar as costas às convulsões políticas e sociais que afligiam o Brasil de então. As décadas de 60 e 70 aqui na Paraíba, e por que não dizer em todos os quadrantes do Brasil e do mundo, foram marcadas por um arraigado sentimento grupal. Em João Pessoa, proliferavam grupos de artes plásticas, de teatro, de literatura, etc., todos assíduos frequentadores da Bambu. A Bambu era um bar da época. E na Bambu ocorriam as discussões, que apesar de acaloradas, dificilmente resvalavam para o esforço físico, pessoal. A ideia, sim, é que se digladiavam, é que pugnavam com argumentos cada vez mais belicosos, mais beligerantes. E tais discussões, quase sempre, eram provocadas pelo crítico e ficcionista Virgínios da Gama e Melo, que, atiçando, assulando, instigando, punha uns contra os outros para, por trás das grossas lentes dos óculos e disfarçando um sorrisinho maroto, acompanhar as contendas como inocente e impassível espectador. Virgínio, esse enormíssimo cronópio, para usar uma expressão de Júlio Cortázar, ainda continua uma personagem em busca de um autor, sobretudo pelo seu lado boêmio, pelos seus tiques, cacuetes, pelo seu humanismo, pela sua voz metálica de araponga, martelo a repicar na bigorna da garganta. Não se pense, porém, que Virgínio semeava a discórdia e a maledicência entre os jovens que o rodeavam nas mesas da Bambu. O que ele queria
simplesmente, era agitar a vida cultural da província, suscitar polêmicas, réplicas, tréplicas, através de jornais. Evitar, em suma, que a João Pessoa de então mergulhasse no profundo estado de letargia em que vivia imersa num passado quase recente, e fomentar ainda mais a efervescência da província, que vivia a pleno vapor a Revolução Cultural dos anos 1960. O fato é que, no estado em que graçava uma poesia piegas, edulcorada, conservando ecos do Parnaso simbolismo, a geração 59 e o grupo Sanhauá, cada qual ao seu modo, e no contexto de suas respectivas épocas, representaram um franco e consistente percurso ascensional da poesia paraibana. A primeira, através da reação. E diga-se de passagem que o grupo, aliás, a geração 59, foi uma espécie de eco retardatário, vamos dizer assim, da geração de 45, até mesmo porque revitalizou o soneto, que era uma das principais manifestações poéticas da geração que se convencionou chamar em 45. Então, a primeira através da reação, e Sanhauá surgindo 4 anos depois de instaurado o movimento cujo principal líder foi Vanildo Brito, consolidando a ruptura com a poesia então vigente, inclusive com a geração 59. Então, eu digo que o grupo Sanhauá, ele instaurou a ruptura com a poesia então vigente, inclusive com a geração 59, cujo líder, mentor, foi, como disse anteriormente, Vanildo de Brito. Apesar das baionetas caladas e dos eloquentes clarins, refiro-me, claro, à ditadura militar, éramos afeitos ao diálogo. Diálogo com os amigos e com as vozes dos poemas, que um poema se inicia quando o outro é dado como concluído, pois, ao final e ao cabo, todo poema é uma caixa de ressonância de outros poemas. Foi assim com Marcos Tavares e Márcio Sampaio, quando o primeiro, num procedimento intertextual, retoma um poema desse último, ou seja, de Márcio Sampaio, para, ao seu modo, dilatar sua arte poética e a sua visão do mundo. Vejamos o poema Palavra, que é de 1965, do poeta, salvo engano, mineiro Márcio Sampaio. Eis o poema. Todo mundo fala as mesmas palavras. Eu não sei falar todas as palavras, nem sequer sei falar algumas palavras, mas elas estão dentro de mim como água prestes a se despejar sobre o encanto de um sofrimento. Eu não sei se as minhas palavras voarão, nem sequer sei se elas são pássaros, ou triste granada no campo inimigo, mas elas estarão um dia junto ao mundo e transformarão alguma coisa em nada. É por isso que meu poema vem num corcel vermelho, entregando espadas de fogo aos tristes dias. É por isso que a dor desta entrega é sangue com que se escreve a palavra morte. E vejamos agora Natureza Morta com Casa, que é de 1976. Quer dizer, enquanto Palavra é de 1965, o poema de Marcos Tavares é de 1976. O que diz esse poema? Não sei se minhas palavras voarão, não sei sequer se terão asa, mas elas estão dentro de mim, como uma casa dentro de outra casa. Não sei se minhas palavras voarão, não sei sequer se serão fala, mas se conversamos é uma pena. Outras palavras de outros poemas vagam dispersas pela sala. O poema de Marcos Tavares, logo nos primeiros versos, revela a desconfiança de que jamais venha a possuir autonomia de voo, diretrizes próprias, autossuficientes. Não sei se minhas palavras voarão, não sei sequer se terão asa. Já os versos, mas elas, palavras, estão dentro de mim, como uma casa dentro de outra casa, começam por explicitar o procedimento intertextual de Marcos Tavares com relação a Márcio Sampaio. Parecem sugerir que as palavras, a feição de uma casa pré-existente, passam a ser inquilinas de outras casas. Enfim, um poema-casa, dentro de outro poema-casa, numa espécie de construção em abismo. A segunda estrofe, não sei se minhas palavras voarão, não sei sequer
Cicerão fala, apenas reitera a primeira. Só que, dessa feita, o verso não sei sequer Cicerão fala, além de demonstrar o receio de não diferenciar a voz do eu lírico das muitas com as quais dialoga, sobretudo com a do poema de Márcio Sampaio, revela a desconfiança de que a sua dicção lírica, da impossibilidade de atingir a individualidade da fala, permaneça nos estreitos limites da língua. Na estrofe que conclui natureza morta com casa, mas, se conversamos, é uma pena. Outras palavras de outros poemas vagam dispersas pela sala. Tudo faz crer que o eu lírico se dirige ao leitor, a quem lamenta o fato de, no diálogo estabelecido entre ambos, ressoarem palavras de outros poemas. Mas essas palavras, longe de serem intrusas, são convocadas, instadas, recolhidas para compor esse poema no qual o eu lírico demonstra o quanto a criação literária, antes de ser uma guerra sem testemunhas, como queria Osman Lins, consiste numa batalha campal em que o poeta dispõe de testemunhas que são, a um só tempo, alinhados. Os outros poetas com os quais mantém afinidades eletivas, como no caso de Marcos Tavares, o poeta Márcio Sampaio, do qual aproveita com ligeiras modificações os seguintes versos. Todo mundo fala as mesmas palavras, eu não sei falar todas as palavras, nem sequer sei falar alguma palavra, mas elas estão dentro de mim como água. Eu não sei se as minhas palavras voarão, nem sequer se elas são pássaros. Versos que também são um reconhecimento formal de que o ato de escrever implica um diálogo entre tudo e entre todos. Todo mundo fala as mesmas palavras. Em suma, são dois poemas de nítida concepção intertextual e metalinguística, pois, quase sempre, intertextualidade e metalinguagem andam juntas, de mãos dadas, faces que são de uma mesma moeda. Boêmio que era, Marcos Tavares, quando nas mesas dos bares, terçava e esgrimia uma ironia cáustica, ferina, a par de um humor pungente e doído, mas silenciava todo esse rico manancial ou arsenal, quando escrevia poemas cuja gravidade se opunha diametralmente ao seu temperamento. Um dos poemas dele. Antônio Virgulino da Silva, punhal na cintura, rifle na mão, não compreendia o fenômeno lampião. Antônio Virgulino compreendia-se pelo intento de situar seu bando no espaço e tempo. Antônio Virgulino compreendia-se basto para se aviar de todo com o magote de machos. Antônio Virgulino compreendia-se capitão perseguido pela tropa em insubordinação. Antônio Virgulino, compreendido mais a fundo, mais se isolaria da ideia do mundo. Aqui, a estapafúrdia explicação sociológica, entre aspas, do fenômeno lampião poderia até ser cabida, justificável, caso o poema possuísse a magia, o sortilégio da verossimilhança, pois somente assim torná-lo-ia convincente. Na falta desses apetrechos, Antônio Virgulino da Silva, o Lampião, torna-se um personagem evanescente, incriado no plano da execução artística. Mas, em Fuzuê e Finados, edições Saint-Ouen, João Pessoa, 1963, seu livro de estreia, a graça e a festa da linguagem, o aspecto lúdico dos seus versos, conseguem estabelecer uma espécie de contraponto à gravidade da temática do poema, a questão agrária. Eis Oferenda, que é um dos poemas de Marcos Tavares, incertos nesse livro, Fuzuê e Finados, de 1963, quando o poeta contava apenas 16, 17 anos de idade. Eis Oferenda. Não gesto que o esforço canta, só descanso que canta e gesta, o ir-se no adeus que mãos informes não contém, o braço unido em abraço e a forma que corre e quebra no mar e morre, grande é a luta e a foice que se arriba, bom é que se gaste o sono e depois da noite se domine o canto. E o poema Fuzuê, também desse livro monotemático,
Foi deste mundo que se tirou o canto, deste chão brotou-se outro canto, nesta relva a invocação do encanto. Não se construiu onde correu o sangue, que em luta o campo extenua e cresce, ao irmanar nossas mãos são preces. Adotando a ironia e o humor como fórmula ou antídoto para combater o gosto cabotino da tristeza e se reajustar ao mundo dos sãos, Manuel Bandeira, a partir de Libertinagem, que é o livro através do qual ele ingressa de uma vez por todas na aventura modernista, Libertinagem, que é de 1930, pois bem, Manuel Bandeira, a partir de Libertinagem, encontrou a sua identidade própria, a voz com que se diferenciar das muitas vozes com as quais dialogava. Mas se, em Bandeira, o humor e a ironia foram buscados, consistindo mais em estratégia intelectual, em Marcos Tavares surgiram espontaneamente, frutos de uma necessidade interior, dos ditames do eu profundo. Marcos Tavares, enfim, encontra a seriedade na sua poesia, mas uma seriedade que se cumpre por vias transversas, oblíquas, corroborando o que escreve Adolfo Casais Monteiro a propósito de Bandeira e Drummond. O que é que diz Adolfo Casais Monteiro? Diz que a poesia é mais séria do que nunca, e por isso mesmo tem de escorraçar do seu domínio os homens sérios, entre aspas, compenetrados na suprema importância das tradições, das formas, do métier, das verdades eternas. É chegada a hora de reinventar a seriedade pela zombaria, a verdade pelo descrédito lançado sobre os donos da verdade. Com os versos do poema 1, de Requiem para a Confederação dos Tamoios, que é de 1977, publicados na Antologia Poética do Grupo Senauá, Marcos Tavares reinventa a seriedade pela zombaria, quando, através do discurso parodístico, contesta a série ideológica então vigente. Ou seja, pregando a desordem, a subversão, insufla o índio a vindita, a erguer lanças e tacapes, palavras que, no caso, se reveste de uma nítida concepção fálica para emprenhar as brancas do cerrado. Vai, assim como estás, nu, levanta tua lança na perimetral sul do Planalto, sacode a clava adormecida, devolve a morte que te deram com a vida, emprenha as brancas do cerrado e escuta o brado retumbante dos seus ais. No poema acima, outra apropriação intertextual, o brado retumbante, que são versos extraídos da letra do hino nacional brasileiro, aqui utilizados em tom de chacota, destituídos naturalmente de qualquer sentimento de amor à pátria. Esse poema é de 1977, ou seja, em plena vigência também da ditadura militar. No poema 11, a voz destemperada do chamado homem branco hostiliza o índio, denominando-o de sujo e de dito cujo, transformando-o num ser reles, inominável, subserviente, que se cala enquanto eu passo. Já no início da segunda e última estrofes, embora reconheça a aculturação pelo civícola dos hábitos e costumes do homem dito civilizado, o sujeito emissor do poema cuida de degradá-la à condição de animal, de submetê-la a um processo de zoomorfização, pois somente assim julga demarcar a sua diferença com relação a ele. Eis o verso. Cuidado, índio sujo, você é o dito cujo que se cala quando eu passo, que faz o que eu faço, mas à noite urra como onça, acordando as crianças. Mas, a par dos poemas de extração política, outros, tem um poema dele também de extração política que eu acho muito interessante, que ele diz: a Coca-Cola entrou na família de maneira rude, eu resisti o que pude com as frutinhas do quintal, mas faltava-lhes aquele sabor multinacional. Continuando, mas a par dos poemas de extração política, outros existem que o poeta investe maciçamente no lirismo, como neste Bolero 3. Doutor, afine esse diapasão. Meu coração anda ultimamente num ritmo que não quero. Devolva-lhe o bolero ou me retire do salão.
Desses versos de Marcos Tavares, é visível a ressonância de pneumotórax de Manuel Bandeira, sobretudo da última estrofe. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Incerto no livro Libertinagem, de 1930, época em que o público leitor não estava tão afeito ao estranhamento quanto ao de hoje, a prescrição, entre aspas, do médico ao tuberculoso, não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino, deve ter provocado um certo frisson entre os parnasianos empedernidos de carteirinhas, habituados com a poesia regida por uma relação lógica de causa e efeito. Ora, a se levar em conta que o estranhamento consiste na quebra da expectativa do leitor, esses versos devem ter soado de forma inusitada, beirando o nonsense aqueles que ainda tinham só ouvidos para escutar as estrelas do belíssimo poema de Bilac. No caso de Manuel Bandeira, tísico profissional, como ele próprio se autodenominava, o tocar um tango argentino talvez correspondesse à execução da trilha sonora de uma vida inteira que poderia ter sido e que não foi. E ainda há um aparente dar de ombros ante a irreversibilidade do mal que estava fadada a consumi-lo, restando-lhe como alternativa a apropriação do humor, da ironia, para neutralizar o gosto cabotino da tristeza. Procedimento, aliás, bastante comum entre os homens que, na vida real, se viram diante de determinadas situações limites, como foi o caso de Jacob Astor, um dos passageiros mais ricos a bordo do Titanic, quando, observando o mar cheio das lascas do iceberg contra o qual o navio havia abarroado, exclamou: "Eu tinha pedido gelo para o uísque, mas isso é ridículo." Frase que Freud explica, significa humor não apenas o triunfo do ego, mas também o do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais. Já no poema de Marcos Tavares, o eu lírico parece assumir um comportamento nostálgico diante dos tempos idos e vividos. Tanto que o melodramático apelo, "devolva-me o bolero ou me retire do salão", soa como um ultimato ou como um pedido de eutanásia, já que o salão é a própria vida. Quem sabe, então, a azáfama dos tempos modernos, o turbilhão, os ruídos ensurdecedores das ruas não tenham imposto um ritmo indesejável a quem, antes, experimentar o dolce farniente de existência tão repetitiva como a dos passos românticos de um bolero, 2 para lá, 2 para cá. Ao seu modo, esse poema ecoa uma espécie de canção do exílio, uma vez que a busca do locus amenus expressa a desaclimatização do eu lírico diante de uma realidade que, existindo como locus horrendos e, consequentemente, a sua revelia, o obriga a procurar o paraíso perdido, romântico, a pazarda de outras épocas. O Grupo Sem ao Ar encerrou as suas atividades no ano de 1970 com o lançamento de A Ilha na Ostra, de minha autoria, livro cuja feição gráfica, até certo ponto requintada, se opunha ao padrão editorial do grupo, que primava em prestar uma feição rústica, artesanal às suas publicações. Eram livros mimeografados com capa de papel de embrulhar carne e com xilogravuras de Raul Córdoba, de Pontes da Silva. No meu caso, o Grupo Sem ao Ar, A Ilha na Ostra, a capa foi do artista plástico Marcos Tavares, que eu tenho acompanhado a minha trajetória, eu a dele, durante esses mais de 50 anos. Jovens, muito jovens, tínhamos a firme convicção, a crença inabalável de que seríamos reedições de Homero, Dante, quem sabe de Shakespeare ou de Milton. Aos poucos, porém, já nos conformávamos em reeditar João Cabral, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Até que, passado algum tempo, nos contentávamos em seus poetas municipais, que sempre fomos, embora com alguma repercussão além dos limites da província. O efeito? Marcos Tavares,
ainda nos anos 1970, fez por merecer, quando conquistou um dos prêmios da Revista Escrita de São Paulo, com o livro 3 Lições, as seguintes palavras do poeta e crítico Mário Chamy: seria um tipo de artefato moldado pela melhor poesia praxis brasileira. O autor é artesão beneficiário que percorre com competência os caminhos da vanguarda nova. A peça Hoje a Banda Não Sai, de sua autoria, foi premiada pelo Instituto Nacional de Teatro. Marcos Tavares, infelizmente, meu colega de geração, de Grupo Sem Auá, faleceu o ano passado com 72 anos de idade. Pois bem, benfazejos a roubos os da juventude, a soberba desmedida dos jovens, virtudes sem as quais teríamos nos extraviado dos caminhos sempre tortuosos e íngremes da poesia. A perseverança hoje talvez seja o vocábulo mais exato para substituir as efusões da juventude perdida. Perdida? Não, pois creio que, de alguma forma, ela permanece na devoção à palavra, na profissão de fé, na poesia. Muito obrigado.